E começou a era Antônio Oliveira no Corinthians. E começou da melhor forma, né? Vencendo, ou da forma esperada, principalmente pro próprio Antônio Oliveira, né? Corinthians que vinha de uma sequência agressiva e maçante de só derrotas, 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 perdendo clássicos, né? E sendo que a única vitória do Corinthians na competição até então, com o Mano Menezes, tinha sido na estreia com o Guarani. E mesmo sendo em casa, não tinha apresentado um bom futebol, continuou não apresentando um bom futebol minimamente convincente, né? Que a gente entende por ser um bom futebol. Continuou o Corinthians jogando e continuou perdendo. Então sempre com poréns, sempre a torcida ou a imprensa querendo colocar a culpa é do atacante que não faz gol, é a zaga que não marca direito, é um lateral que não faz a cobertura, um goleiro que já está defasado e não estão fazendo a transição correta com o goleiro reserva que é muito bom e é da base. Não, houve-se muitas justificativas, muitas colocações de culpa, né? O tal do escolher o bode expiatório, né? E toda a situação acontece, né? Todos os times, assim, time grande, com pressão, e o Corinthians não é diferente, estava acontecendo isso. Precisou ter essa ruptura, a interrupção do trabalho. E o que foi mais trágico na parte do Corinthians é o quê? Até nisso não houve-se um planejamento. Precisamos mandar Mano Menezes embora. Manda. Aí e nesse processo que ficou sem Mano Menezes até assumir o Antônio Oliveira, a gente viu muito amadorismo por parte da diretoria corintiana. Não, sabiam ou não sabiam da multa monstruosa, que tá algo variando, ou entre 9 milhões, que é a versão do Corinthians, e até 20 milhões, que poderia ser a versão do treinador. Mas o que não deixa de ser algo grandioso, né? Cifras grandiosas, ainda mais com o Corinthians, que tá devendo até as calças, né? E nesse meio tempo de Mano Menezes saiu, Antônio Oliveira assumiu, muita coisa aconteceu. Aconteceu também, para mim, uma coisa amadora ao extremo, o Corinthians chamar o Márcio Zanardi do São Bernardo, ainda empregado, para chamar para... Isso sempre acontece, mas ficou tão grandioso porque é o Corinthians e porque ficou tão aberto, escancarado. O Rubão e o presidente do Corinthians vieram chamar ele para poder conversar, sendo que no momento o Mano ainda era técnico do Corinthians, e obviamente que as conversas vêm e vão. Ficou decidido que ele ia assinar com o técnico do São Bernardo, né, o Zanardi, e se ele sair do Parque São Jorge, o Rubão e o presidente do Corinthians foram até o CT de Itaquera, onde o Mano estava dando o treino. Quando chegaram lá, o Mano já sabia de tudo e deu aquele showzinho. Poxa, vocês não vieram nem diretamente conversar comigo sobre a situação, já que já estavam conversando com fulano de tal. Precisamos ter essa ruptura, precisamos mandar embora. A coisa é muito amadora, uma forma que a situação foi transcorrida, foi se levando. E com certeza a diretoria amadora do Corinthians, nada profissional do Corinthians, estava conversando com treinador do São Bernardo e não tinha lido, com certeza não tinha lido o regulamento que não poderia tirar um treinador, demite o seu e trazer um treinador que já está treinando a mesma competição. O regulamento do Campeonato Paulista veta essa situação. Então por que vocês começaram a conversar com o Zanardi do São Bernardo? Isso que é mais estranho. E outro porém também, enquanto não se quitasse, entrasse num acordo com o Mano Menezes, pagasse tudo ou reduzisse a pedida, entrasse num acordo minimamente judicial, o Mano Menezes aceitou a nossa proposta, ou nós conseguimos dinheiro e vamos pagar direitinho o Mano Menezes, né? Essas tratativas, enquanto isso não se resolver, não se pode inscrever um outro. Aí o Corinthians tentou aquela manobra lá, a gente contrata alguém, contrata no registro como se fosse auxiliar técnico. A Federação Paulista também vetou isso também. O Corinthians, na situação de merda catastrófica, querendo burlar o regulamento. A Federação Paulista vetou essa situação.
Aí tudo se resolveu judicialmente, né? O Corinthians entra em acordo, não sei se por mais ou por menos, né? Mas entrou em acordo com o Mano Menezes. Aí nisso assume Antônio Oliveira. Aí começa o jogo lá, o Corinthians tentando, mas com muito resquício de Mano Menezes ainda, mas Antônio Oliveira chega no primeiro jogo no Itaquerão, por administração dele, tá tentando dar uma nova cara pro Corinthians. É muito cedo para dizer, esse é o time, é a cara de Antônio Oliveira. Eu acho muito cedo dizer isso aí, ainda mais por uma partida apenas, mas dá pra dizer o quê? O Corinthians estava perdendo com o Mano Menezes, até com o Thiago Colossi, né, que era o interino por um jogo, mas depois já foi mandado embora também, ele não faz mais nem parte do Corinthians, foi contratado pra isso, já foi demitido também pra isso também, né, então tanto que ele até se arrependia, pô, se eu soubesse, isso não tinha saído da minha situação que eu tava, mas Corinthians é Corinthians, futebol é futebol, e Antônio Pereira, Antônio Oliveira Pereira, eu imitando o dirigente do Corinthians aqui na apresentação do Antônio Oliveira, chamou ele de Antônio Pereira, não esquecendo, né, da ex do passado, que é o Vitor Pereira. Mas vamos citar Vitor Pereira um pouquinho mais pra frente nesse vídeo, calma aí, peraí. Aí começa a administração Antônio Oliveira, Corinthians vai a campo, mudanças significativas tiveram? Não tiveram. Teve aquela coisa do fazer o mais simples possível, time bem postado, tentar saindo só na boa, nada desordenado. O que eu pude perceber com o Antônio Oliveira, um time mais, eu não vou dizer organizado, mas cauteloso. Calma, gente, toque, nada de sair correndo, conduzindo a bola, que o Corinthians não tem nem time pra isso também, né? Não tem esse time que a gente pode fazer aquela avalanche e passar por cima do adversário, mesmo que o adversário seja a limitadíssima Portuguesa. O Corinthians não pode se dar esse luxo. Foi numa boa, foi adiantando as linhas, foi recuando. A Portuguesa, dependendo da situação, até deu uma sufocadinha no Corinthians. Poderia ser uma situação mais confortável, mas o Corinthians, como não estava numa situação confortável, a Portuguesa fez um calorzinho contra o Corinthians, né? Mas à medida que o gol saiu perto do intervalo, e no segundo tempo saiu o segundo gol de pênalti do criticado Maicon, gol invadindo a grande área, chutando cruzado de Yuri Alberto, ambos criticados. O time do Corinthians todo estava sendo criticado, né? Mas tinha seus bodes expiatórios. O Maicon não pode jogar, Fagner não pode jogar, Yuri Alberto então nem pensar. Então rolou tudo isso aí, mas eles resolveram a partida, né? A importância da vitória, pode-se dizer, desse começo de trabalho, né, que ainda não tem a cara de Antônio Oliveira, mas a importância da vitória foi o quê? Tranquilidade para poder trabalhar. Porque o Antônio Oliveira já meio que assumiu a bucha, falou, vai, assume, aqui é Corinthians, aqui é os jogadores, entra em campo, boa sorte e vai. Praticamente falaram isso pro Antônio Oliveira. E ele foi lá, fez o tal do fez o feijão com arroz bem temperado, sem inventar, e botou o time em campo. Mas o que o Antônio Oliveira mais queria? Sair vencedor, porque sabendo que ele trabalhou no Corinthians, um time que não está ganhando, se ele vencesse a Portuguesa, ufa, agora eu consigo trabalhar. Provavelmente ele vai ter alguns dias até o próximo confronto do Corinthians, no Campeonato Paulista ainda, né? E daqui a pouco já vai ter Copa do Brasil, acho que lá pra... ainda no mês de fevereiro, já tem um Cianorte, partida única em Maringá, no norte do Paraná. Vantagem de empate ainda pro Corinthians, né? Mas se perder, se não tiver atento e perder, o Corinthians já pode estar logo cedo eliminado em Copa do Brasil. Tem já esse desafio, Antônio Oliveira, para saber o que será o choque de realidade. Agora eu estou no Corinthians, não estou mais num Cuiabá, né? Ele vai sentir isso aí, vai ser nesse jogo de Copa do Brasil. Ele tá apenas esquentando ainda. Outra importância do começo de Antônio Oliveira no Corinthians é os valorosos 3 pontos. Não só para ele, para dar tranquilidade. Que eu falei que a vitória ia dar tranquilidade para ele, mas também para o time do Corinthians, para os jogadores, para os dirigentes, para a imprensa, para todo mundo que tá sufocando, tá secando, tá sedento e ávido por resultado. Conseguiu vitória. 2-0, opa, legal. Foi uma apresentação majestosa? Não, longe disso. Mas eu vi um Corinthians certinho. Vou pegar uma Portuguesa. A Portuguesa é fraca e limitada. Nós, Corinthians, também somos. Não podemos ir pra cima e querer atropelar uma Portuguesa porque eu sou Corinthians, que eu sou isso. Não.
devagarzinho, foi construindo. Houve-se situações de jogos que fizeram o Corinthians também sair vencedor, né? Mas a realidade corintiana no início ainda é o quê? Valorosos 3 pontos conquistou contra o rebaixamento. O Corinthians ainda é último colocado no seu grupo, apenas 6 pontos, né? Da vitória contra o Guarani na estreia, sabe? Lembra o que eu falei? Que não jogou nada, mas ganhou. Depois foi só derrota, né? Não podemos esquecer disso. Então, eu falei de desafio para o Antônio Oliveira, Copa do Brasil, vai ser um choque de realidade. Agora eu tô no Corinthians, não tô mais no Cuiabá. Ainda nesse mês, dia 20, né, se eu não me engano, logo já teremos Palmeiras e Corinthians, né? Mando do Palmeiras em Barueri, acho que provavelmente não será no Allianz Parque, mas mando do Palmeiras e já é o primeiro derby. Não, logo de cara, já pensou? Vai ter Copa do Brasil, jogo eliminatório, já vai ter um derby que tem a obrigação de ganhar, porque é a mesma forma que um palmeirense é louco pra ganhar do Corinthians, o corintiano também quer muito ganhar do Palmeiras. Isso é o tal do campeonato à parte, né? Vai ser seria o confronto de Lusíadas de portugueses, Abel Ferreira com Antônio Oliveira. Então, imagina a pressão que está. Por mais que essa vitória deu tranquilidade pro Corinthians, uma tranquilidade momentânea, né? Uma felicidade instantânea, momentânea, mas é aquele negócio lá. Antônio Oliveira, seja bem-vindo ao Corinthians. Copa do Brasil, jogo eliminatório. Daqui a pouco tem Palmeiras também. Então, vitória contra a Portuguesa foi apenas um aperitivo. Foi apenas uma leve amostra do que é Corinthians. Que tem que ganhar. Se empatar ou perder não tá bem. Se não jogar bem, tá horrível. Fulano é ruim, ciclano é horrível. Isso é Corinthians. Também não deixa de ser isso é Palmeiras, isso é São Paulo, isso é Flamengo. Mas time grande é isso. A realidade é essa. Não foge muito disso. Pode ter dias bons, dias não tão bons, mas Corinthians é isso. Que nem eu falei que eu ia citar Vitor Pereira nesse vídeo, né? Foi Antônio Oliveira quando vou assinar com o Corinthians. Ele ligou pro amigo dele português, Abel Ferreira. Não, ele nem louco ligar pro Abel, né? Pelo menos não abertamente. Ligou para Vitor Pereira, falou, e aí, Vitor Pereira, o que você me recomenda? Você que trabalhou no Corinthians, mas como é que é? Como é que é o Corinthians? Obviamente que eu não tive acesso à conversa, mas imagino que tudo que se passou é aquela coisa lá. Obviamente eu, Ronaldo, torcedor do Palmeiras, imagino que essa conversa entre Antônio Oliveira e Vitor Pereira foi o quê? Tomar cuidado com os caciques do elenco, os mesmos caciques que derrubaram o Vitor Pereira, né? Obviamente que Vitor Pereira também se derrubou também, inventando A, B ou C, eu quero sair do Corinthians, mas minha sogra tá dodói, tá doente, mas eu quero ir pro Flamengo, mas eu não posso falar que eu quero sair do Corinthians pro Flamengo, você é louco, não posso falar. Aí ele começou a se prejudicar, bum, explodiu a bomba e caiu fora, né? Por todas as vezes que todo mundo condenou e todo mundo conhece. Então, mas com certeza ele deve ter falado, cuidado com a diretoria, que se faz, que é amigo, né? Ainda mais da pessoa que era o Duílio, né? Não o Augusto Melo, que agora, não sei se ele é igual ou diferente, não sei. Não bota a mão no fogo por dirigente nenhum. Ele deve ter falado, cuidado com os grandões do elenco, os grandões da diretoria, né? E o Corinthians é isso, você tá com muita gente do seu lado, a mesma hora você tá sozinho, né? Porque a mesma hora que um amigo teu tá do seu lado, esse próprio amigo quer te dar uma facada nas tuas costas e te prejudicar. Futebol é isso, né? Onde tem dinheiro, as cifras vêm à frente da camaradagem e da amizade. Se é que existe a palavra amizade no meio financeiro, né? Onde se envolve muitas cifras milionárias, bilionárias, né? Outra coisa que eu posso dizer também, uma das recomendações que eu imagino que Vitor Pereira passou a Antônio Oliveira foi o quê? Ter a torcida ao seu lado. Antônio Oliveira conseguiu, já chegou ganhando, então opa, beleza, é o tal da, a fiel é legal, a fiel é chata, naquela coisa do, eu quero trabalho. Antônio Oliveira, você ganhou, 3 pontos na tabela, a gente não tava perdendo, nós estávamos na zona do rebaixamento, você fez o Corinthians ganhar, o Corinthians saiu da zona, pelo menos brevemente, beleza, estamos do teu lado, mas, bora trabalhar. É aquela coisa lá do, pode ficar tranquilo aqui, ó, nós vamos estar aqui atrás do gol, empurrando o Corinthians, mas
A gente quer ver suor, a gente quer ver sangue, a gente quer ver transpiração, até mais do que inspiração, mas estamos aqui para te apoiar. Se não der resultado, aí a música começa a tocar diferente, né? Aquela coisa, ó, tô aqui, eu sou teu amiguinho, hein? Tô aqui. Mas, se dependendo de como for a situação, eu posso até não ser mais um grande amiguinho seu, né? Trocando em outras palavras. Mas foi basicamente essa conversa. Cuidado com as coisas do Corinthians. Basicamente é isso. É bom estar no Corinthians, mas é bom estar no Corinthians, mas é cuidado com o próprio Corinthians. Todas as diretoria, time, torcida, aquela coisa. Tudo é muito momento, né? O mesmo amigo que está do seu lado pode não ser o mesmo amigo que vai estar amanhã, né? Ou trocando pessoas, trocando situações. E obviamente que na apresentação de Antônio Oliveira, rolou aquela brincadeira lá. Repórter sacana, safado, perguntou: Ô, Antônio, bom dia, não sei o quê. Mas e a tua sogra tá bem, né? Porque rolou o assunto lá tô falando do Vitor Pereira, rolou o assunto lá da sogra, que ele falou: minha sogra está doente, eu tenho que voltar pra Portugal. E ele comprou casa na Bahia e assumiu o Flamengo. Estranho, né? Aquela coisa do... estranho. Mas futebol é esse. O cara brincando assim, falando do... O repórter sacana. E ele saiu muito bem. Ele dando risada, né? Bem disposto a querer se comunicar com o jornalista. Falou: não. A minha sogra tá muito bem. Ela tá comigo, tá na minha casa, tá com a minha mulher, ela tá bem de saúde. Pode ficar... Tipo aquele recado: não será por assuntos pessoais que eu vou sair fora do Corinthians. Beleza? Ele se saiu de uma saia justa que colocaram nele. O Vitor Pereira saiu pela sogra. Você tem... a tua sogra tá bem? Tipo, era pra dar uma cutucadinha. Mas vamos ver se esse Antônio Oliveira, se ele sai de uma dessa. Ele saiu numa boa. Não, brincou, deu risada. Não, ela tá boa. Tá ótima, tá com saúde. É assim que se sai da imprensa também, né? Também os caras são bem filha da mãe também, né? Gosta de puxar o tapete também, deixar o cara meio desequilibrado. Mas se saiu bem. Foi bom. Ponto pro Antônio Oliveira. Saiu bem. Trazendo um pouco a situação agora pro jogo, tirando a parte de apresentações, contratações, o pré Antônio Oliveira, agora já o pós e o durante Antônio Oliveira, da administração Antônio Oliveira, né? Agora técnico do Corinthians, ele tá, com certeza agora ele vai, do jeitinho dele, com recomendações ou não, tentar moldar a cara do Corinthians, né? Acho que dá pra... Como eu falei no início do vídeo, é muito cedo, por causa de uma partida 2-0 contra uma portuguesa, falar: esse time agora tem a cara de Antônio Oliveira. Mentira, quem falar isso aí, que teve muito do que teve o time do Mano Menezes, é que venceu. E futebol é isso também, né? Se você vence, você é um deus, você perde, você é um lixo, você é um demônio, né? Então, na vida é assim, por que no futebol vai ser diferente? Ele venceu, ufa, tirou aquela zica, tirou aquele peso dos ombros, né? Conseguiu ter respiro. Mas também, de início também, ele não é bobinho também, que nem uma pseudo-dica de Vitor Pereira. Cuidado com os caciques do elenco. Você viu que ele começou a escalação do Corinthians, ele deixou Cássio, deixou Fagner, deixou o contestadíssimo Maicon, mas Deixou lá. Yuri Alberto, não dá, porque contratamos Pedro Raul porque Yuri Alberto não dá. Ele percebe também que ele não gosta de Yuri Alberto, mas ele falou: calma, você acha que eu sou besta? Tô chegando agora, vou pegar um Yuri Alberto, tacar no banco? Calma, botou o Yuri Alberto, colocou Pedro Raul também, porque veio com uma bala. Então dá pros dois jogar junto. Grosseiramente comparando, que nem o Dorival. O Dorival, ele começou a querer colocar no Flamengo, né, fazendo uma grosseira comparação, mas bem grosseira mesmo, pelo amor de Deus, não estou comparando, apenas situações, não as ações, mas todo mundo falava: Gabigol e Pedro não pode junto. Dorival foi lá e colocou e conquistou títulos com o Flamengo, né, contra tudo e contra todo, não dá, tanto que até ele foi mandado embora, né, porque o Flamengo não estava rendendo, mas ele conseguiu um Flamengo ser campeão com Pedro e Gabigol. Não sei se é seu pensamento ou não, que o Antônio Oliveira bancou e falou: eu consigo fazer o Corinthians jogar, ou pelo menos tentar vencer a Portuguesa, como conseguiu, e Yuri Alberto e Pedro Raul. Eu posso mudar durante a partida, mas eu vou colocar. Então ele colocou o jeito dele, o jeito Antônio Oliveira, mas também colocou uma situação que não desagradem os caciques do elenco. Quando eu falo cacique, eu falo Cássio, falo Fagner, falo Maicon, falo Yuri Alberto, os contestados.
Não fale mal de mim, senão eu vou queimar você. Futebol acontece isso, né? Então, não sei porque muita gente acha, eu gosto de fulano porque ele é corintiano, ele é palmeirense, ele é são paulino, ele é flamenguista. Não. Você tem que gostar pelo que ele produz. A torcida dele é dentro da casa dele. O que ele faz dentro de campo é o que ele é remunerado a se fazer, né? Ele é um jogador de futebol. Eu sou jogador do Palmeiras, eu sou torcedor do Corinthians, então vou jogar contra o time que está me pagando. Pode acontecer? Pode. É muita filha da putice? Também. Mas não deveria. Pelo menos não deveria, né? Então Antônio Oliveira colocou o começo da cara dele. Eu quero esses jogadores aqui. Mas em contrapartida, para poder ter o elenco a favor dele, os grandão do elenco, os criticados, os xingados, ele... Calma, tá? São 11 vagas no time titular. Coube todo mundo. E o melhor de tudo, para o Corinthians venceu, né? De início, o Antônio Oliveira não inventou 4-4-2. Teve uma variação de 3-5-2, 3-6-1, mais ou menos. Mas na disposição tática que eu vi o Corinthians atuando, foi um 4-4-2. As linhas bem feitas em campo, 4-4 e 2 na frente, com Yuri Alberto e Pedro Raul. E o Corinthians, que nem eu falei já no início do vídeo, jogou uma partida justa, sem ser muito afoito, mesmo sendo a fraquíssima Portuguesa em Itaquera. Limitado. Fraquíssima não, porque até a Portuguesa jogou bem. Não sei se pela limitação do próprio Corinthians, ou também a Portuguesa tem um reles poder, alguma coisa de boa de se ver. Não consegui ver muito, mas o Corinthians ele foi assim, eu vou atacar a Portuguesa, mas sem ser afoito. Porque eu também não posso ser tão afoito assim. Já pensou? O Antônio Oliveira bota o Corinthians tudo pra frente. Porque aqui é Corinthians, Itaquera que tem que atropelar. E vai Corinthians, a camisa joga sozinha, porque a torcida vai apoiar. E toma um pau da Portuguesa. Um pau que eu falo 1-0. Eu joguei bem, hein? Joguei bem, mas apanhei da Portuguesa 1-0. E nesse caso, mais um ponto positivo para Antônio Oliveira foi o quê? Calma, não vou desagradar o elenco, mas vou colocar minhas convicções, vou jogar a favor da torcida, vou jogar para ganhar. E o Corinthians ganhou. Placar magro, reduzido, 2-0, ainda sofrendo alguma pressãozinha da Portuguesa, sim, mas o Corinthians precisava ganhar. Podia ser um futebol espetacular, mas 1-1 ou 1-0 Portuguesa não ia ser legal, até olhando para a tabela. Então foi importante. Como todo português, né? Como todo português, Antônio Oliveira como todos os portugueses são, esses que vieram para o Brasil, Jorge Jesus, Vitor Pereira, Abel Ferreira, todos são excêntricos, gostam de esbravejar, né? Isso, não sei o que, xinga, bababá, ora pois, foda-se, não sei o que. Todo português faz isso. Antônio Oliveira não é diferente. Mas por quê? É a personalidade deles. Porque quando eu falo assim, eu acho besteira vocês condenar Abel Ferreira porque ele faz isso, chutou copinho, ele tem os trejeitos dele. Antônio Oliveira fica agachadinho igual Abel Ferreira. Mesma coisa. Xinga juiz, mesma coisa. Tanto Abel Ferreira como Antônio Oliveira não respeitam as linhas, aquelas tracejadas que limitam a área técnica, toda hora tá invadindo o campo. Então quando você não gosta de alguém, vou falar mal do Abel Ferreira. Eu amo o Antônio Oliveira, vou falar bem dele. Cópia, cuspida, escarradas, todos são iguais. Todos sabem o quê? Todos querem vencer. Abel Ferreira, Jorge Jesus, então Vitor, todos querem vencer. E cada um carrega a tua arma. Antônio Oliveira entrando para esse time de portugueses no Brasil, também tem sua arma, ele quer vencer. E a arma dele é essa. Ele é excêntrico, esbravejador. Então, é aquela coisa. Muitas vezes você quer criticar quem? O time que ele está treinando. Será? Eu fico pensando, só hipoteticamente, ideias que me passam na cabeça. Se Abel Ferreira estivesse num Corinthians ou num Flamengo, ele sofreria metade das críticas que ele sofre por dirigir a Sociedade Esportiva Palmeiras? Isso também coloca a situação agora também para Antônio Oliveira. Todos os ranços, os xingamentos, os diz que me diz, os trejeitos dele, mãozinha no queixo, xingando, blá 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 blá. Se ele não fosse do Corinthians, será que ele sofreria tanto? Mas no caso, ele também optou por isso. Ele saiu de um Cuiabá e deu vários saltos acima. Agora ele está no Corinthians.
Então, Abel Ferreira também sabia disso. Saiu lá da Grécia, do AEK, que era a quarta força do futebol grego, para assumir um Palmeiras. Minimamente ele sabia onde ele estava pisando. É obviamente que ele faz draminha, ai, que não sei o que, dá vontade de largar tudo isso. Mas quando olha a continha bancária, eu tenho uma torcida que me ama. Antônio Oliveira mesmo. Se conseguir algumas 2 ou 3 vitórias com o Corinthians, vai ser o novo Deus agora. Que nem o Ronaldo Fenômeno falou. Ai, agora eu sou mais um do bando de loucos. E teve idiota que acreditou que Ronaldo Fenômeno é corintiano. Sim, eu conheço corintianos idiotas. Nem todo corintiano é idiota. Tem palmeirense idiota também que eu conheço. Quem sabe eu mesmo não seja um palmeirense idiota. Mas eu conheço gente que se iludiu lá com... Ah, que eu sou mais um do bando de loucos. Se ganhar 3 ou 4 agora, Antônio Oliveira, e falar uma frase dessa, que agora eu sou corintiano desde criancinha, aí pega uma fotinha lá, meio em preto e branco lá, que, é Corinthians, sou mais um do bando de loucos. Tem idiota que acredita. Não tem. E ser idiota não é coisa, é torcida A, B ou C, é qualquer um. Basta você nascer, você já é postulante a ser um idiota, independente do time. Então, já para ir para a reta final, o time que ele foi a campo que Antônio Oliveira lançou a campo foi Cássio no gol, né? Ou Cássio. Bota Carlos Miguel? Não, mas Cássio estava lá. Linha de 4 jogadores. Atrás, Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Caetano. Sim, Caetano, que poderia ser um terceiro zagueiro se fosse uma linha de 3, mas numa linha de 4 jogadores ele foi um zagueiro pela esquerda ou um lateral que não avança. Na minha visão foi isso. Então eu falei, foi uma linha de 4 jogadores com Fagner vai e volta e Caetano fica mais plantado, com Félix Torres e Raul Gustavo mais fixo. Adiantando o Corinthians à frente, Raniel e Maicon, que tira o som do torcedor corintiano, né? Dá muita alegria para quem não é corintiano. Eu sou a favor. Maicon tem que continuar. A favor. Porque eu sou palmeirense, é óbvio. Fez o golzinho de pênalti. Pênalti que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Não foi, né? Tá bom. Mais à frente teve na escalação Rodrigo Garro, que esse eu acho que pode dar bom, hein? Não pro palmeirense, mas pro corintiano. Bom jogador, tem noção. Ele com a bola no pé, cabecinha levantada, assim, você sabe que ele procura jogo. O Wesley também, que jogou numa linha de 4 pela esquerda, mas ele pode adiantar e virar um ponta, dependendo da situação. E à frente, quando eu falei 4-4-2, os dois enfiados, e o Yuri Alberto, eternamente contestado, fez gol. Segundo gol da vitória, né? Que sacramentou a vitória. E Pedro Raul, ex-Vasco da Gama, ex-mundo, né? Ex-tudo. O Corinthians, né? Que veio para poder substituir o Yuri Alberto, mas na cabeça de Antônio Oliveira, por que não os dois juntos? Então esse foi o Corinthians 2-0 na Portuguesa. Vou falar do pênalti, né? Eu vou falar o gol do Yuri Alberto, invadiu a área, chutou sozinho ele na cara do goleiro, que normalmente ele perderia. Ele fez, segundo gol do Corinthians, vai Corinthians, não sei o que. Mas o primeiro gol, aquele pênalti, o Fagner passou. Foi o Fagner que passou, nem sei quem foi, mas passou assim com tudo e deixou a mãozinha. O cara tá andando, né? Teve o corte do jogador lá da Portuguesa, passou assim com tudo e deixou a mãozinha. E obviamente que teve o toque. A mão bateu no pé e o cara se desmanchou e caiu. Eu falei, isso não é pênalti. Isso não é pênalti. E teve corintianos que colocou na internet, tipo, o frame assim, a imagem congelada, a foto, o pé em contato com a mão. Se você ver isso aqui, se você colocar câmera lenta, não na velocidade original, ou uma foto, você vê contato com contato, opa, marca da cá o pênalti. Mas tem aquele dizer que até o Mauro Betting fala que se você colocar uma foto, ou se você colocar em câmera lenta, até o beijo no rosto do netinho, no rosto da vovó, é pênalti também, é agressão. Você vê só aquele momento, o momento do contato. Quando o netinho vai dar o beijinho no rosto da vovó, é contato também. E aquela mãozinha ali, nunca ia derrubar o jogador do Corinthians, gente, não ia. Mas Luiz Flávio de Oliveira, que já teve foto dele junto com o irmão, né, falando do Corinthians, não sei se era ele que tava com a camisa da Pavilhão 9, não sei, mas tem um histórico, né. Aí tem toda aquela brincadeira, aquela zoação, né, o que o Corinthians não fizer, a arbitragem inteira, tudo isso aí é folclore do futebol, né. Então, interpretativo, houve-se o contato? Opa, houve-se contato. Aí, o que eu achei errado, que poderia o VAR chamar o Luiz Flávio e falar, houve-se contato, mas
Luiz Flávio, vem cá, vem julgar aqui. Olha aqui a imagem em velocidade real. Esse toque da mão no pé é para pênalti. Poderia, mas o VAR teoricamente não chamou as claras. Isso eu achei errado, né? Poderia, né? Chegar mãozinha. Opa, não, teve a mão. O cara deslizou com tudo, deixou a mãozinha bateu. Nunca com uma mãozinha daquela, se não for a mãozinha que pega e agarra e puxa, a mãozinha bateu. Isso é pena? Pra mim, não. Eu não tô dizendo só meu, não tô acusando que favoreceram o Corinthians, roubar a minha portuguesa. Não tô nem falando isso. Não tem amor nenhum pela portuguesa, sinceramente. Eu torço para o Palmeiras, mas, né, poderia ser contemporizado. Eu vi até discurso até daquele humano do Estádio 97, que é corintiano. Ele falou que o Corinthians já tinha sido prejudicado em rodadas anteriores. O Corinthians e o próprio corintiano falou, o Corinthians foi favorecido, o próprio corintiano falando. Então, será que se ficasse por mais tempo 0x0, a Portuguesa não podia arranjar um golzinho? Pode, mas o que a gente pode falar, o que eu posso falar hoje é da situação de Antônio Oliveira, que ganhou respiro até pro próprio Corinthians. Isso, ficar falando de suposições, se o juiz não marcasse pênalti, se a Portuguesa atacasse e fizesse gols, e se realmente tivesse duas rodas, era a bicicleta Monarch, né? Mas não nasceu com duas rodas. Mas é isso. Então, mas o Corinthians venceu, precisava vencer, então, e precisava de resultado. Então, está começando o trabalho de Antônio Oliveira. E você, corintiano, pode falar para Antônio Oliveira, pode falar até em voz alta. Antônio Oliveira, seja bem-vindo ao Corinthians. Boa parte do Corinthians é isso, né? As atribulações, né? As tribulações do Corinthians é isso, dentro e fora de campo, dirigente cheio de falcatruas, jogadores que gostam de queimar técnico, torcida impaciente que quer vencer, os rivais que ficam secando, tudo isso, todo esse furacão, todo esse vulcão em ebulição é Corinthians. Então, Antônio Oliveira, se você topou sair de um Cuiabá e assumir essa bucha que é o Corinthians, hoje é uma bucha chamada Corinthians, mas você vencendo vai virar a melhor coisa do mundo, porque a frase célebre do Vampeta é o seguinte: qual que é a melhor torcida do mundo? A melhor é a pior. A melhor do mundo é a torcida do Corinthians. A pior do mundo também é a torcida do Corinthians, porque venceu, você tá no céu, perdeu, você vai para o inferno.